Bem-vindo à segunda temporada do Hiperlinkado, Júnior. Que isso, Diego? Segunda temporada também. Estamos de volta. E queremos agradecer você que participou nas redes sociais e assistiu o programa da primeira temporada, esteve com a gente. Tem um monte de gente que a gente conversa aí, de vez em quando a gente troca ideias lá nas redes sociais. Está aparecendo aqui em cima as nossas redes sociais. E queremos agradecer a todos vocês que assistiram a primeira temporada e você que está chegando agora, porque tem gente aí. Claro, chegou agora. Nem sabia da gente, né? Não sabia que tinha um sofá. Não sabia. Né? Dá uma olhada lá nas redes sociais, nosso canal do YouTube e assistir todos os programas que estão na íntegra da primeira temporada. Porque a partir daqui, na segunda temporada, a gente vai partir do princípio que vocês já entenderam o que a gente falou antes. Aquilo que foi tratado na primeira temporada. É isso aí. No mais, bem-vindo e um abraço. Júnior, um dos temas que a Bíblia traz de maior polêmica sempre é o Apocalipse e as profecias em geral, né? Entendi, claro. Profecias. E é legal também, né? Assim, atrai, chama atenção. Sim, a gente tem interesse em coisas misteriosas, né? E essa é a parte mais misteriosa da Bíblia. Porque, normalmente, as profecias, elas vêm trazendo uma revelação de algum mistério, de alguma coisa que... Ó, você está falando aí de profecia, Diego. Profecia, para que serve? Profecia para eu saber se eu vou casar com aquela moça? Profecia para eu saber se eu vou ter câncer no futuro? Porque quando o povo aí pensa em profecia, você em casa pensa em profecia, provavelmente você está pensando em prever futuro. A maioria das pessoas entende profecia como previsão de futuro. Prever futuro. Porque isso que se... Não é isso? Na verdade, tem uma profecia, então sofreu semântica. Ok, vamos deixar isso bem claro aqui. O que é profecia? Aliás, qual o tema de hoje, né? O tema de hoje é isso. Para que serve a profecia? Para que serve a profecia? Então, para entender para que serve a profecia, primeiro a gente tem que entender o que é profecia, tá? E para entender o que é profecia, a gente tem que entender quem é que fala a profecia, Júnior. Quem é o personagem, a pessoa, quem é que fala de profecia? É o profeta. Profeta, beleza. Então, daí o nome profecia, porque sai da boca do profeta. O profeta profetiza. Quem vem primeiro, profeta ou profecia? Boa pergunta. Boa pergunta. Mas é o existe profecia sem profeta? Não existe profecia sem profeta. Não tem como. Então, alguém tem que vir e profetizar, gente. Claro. E o que quer dizer profeta, Júnior? Profeta é alguém que vê o futuro. Essa resposta é a resposta mais comum que você vai ouvir. Exato. E é a errada também. Errada no sentido bíblico aqui. Muito bem lembrado. Porque no sentido comum é isso que as pessoas entendem. Dá exemplo de semântica pra gente entender o que é semântica. Semântica, a gente até gravou um programa sobre isso, Já falamos. A gente falou de boas obras. Isso. A gente falou de boas obras. Bom lembrar. Vai lá na internet e volta lá e descobre isso. Então, semântica é uma palavra que ela queria dizer uma coisa, mas com o tempo ela perde esse significado. E ela passa a significar outra coisa. Porque na Bíblia, e no original bíblico, no texto original da Bíblia, a palavra profeta, ela quer dizer um homem que fala a mensagem de Deus. Aquele que transmite a mensagem de Deus. Transmite a mensagem de Deus. Então, profeta é o mensageiro de Deus, posso deixar assim? É o mensageiro de Deus, Posso falar isso? Pode falar isso. Não é o cara que prevê o futuro. Não. E a mensagem de Deus, ela raramente é para o futuro. Ela pode ser para ali mesmo, para o momento do profeta. Certo. Nem sei se raramente, mas... Eu nem diria raramente, porque não funciona assim esse negócio de presente e futuro, não. É a gente que pensa assim. Mas a mensagem bíblica, ela tem um outro jeito de tratar isso aí. Daqui a pouquinho você vai entender melhor isso daí. Então é o seguinte, o profeta, ele traz a mensagem de Deus, certo? Certo. Então o que é uma profecia? É a mensagem de Deus. É a mensagem de Deus. Uma profecia, ela não é... No sentido bíblico. No sentido bíblico, uma previsão do futuro. A gente fez essa compreensão existir com o passar do tempo, com a semântica, a gente começou a concluir que profecia era isso. E hoje, quando eu falo profecia, por exemplo, quando eu falo Apocalipse hoje, o que a pessoa pensa? Fim do mundo. Fim do mundo. O que a palavra significa? É revelação. Pronto. Então, a palavra que significa revelação, hoje ela significa fim do mundo. Se você vê um filme, o trailer de um filme na televisão, que fala assim, o Apocalipse e qualquer outra coisa depois, você já sabe que está falando
de fim do mundo. De fim do mundo. Certo? Então sofreu semântica, profecia e profeta também. Na Bíblia, profeta é o mensageiro de Deus e profecia é a mensagem de Deus. Então não tem que ver com o tempo, com previsão de futuro. Quem colocou isso foi a gente. Embora haja mensagens de Deus que o próprio Deus disse que era para o futuro do profeta. Perfeito. De quem estava falando ou escrevendo na época. Exatamente. Daniel não entende uma parte das suas visões. Deus fala, Daniel, fecha esse livro seu, morre em paz, que isso é para tempo ainda muito distante. Isso, exatamente. Outro exemplo é o próprio Apocalipse, que Deus fala assim, João, eu vou te apresentar as coisas que em breve devem acontecer. Só que a gente sempre pensa assim, em breve deve acontecer, para longe, né? A gente põe um futuro lá na frente. Um futuro assim, sempre muito para frente. Certo. Não no meu tempo, né? Não no meu. A gente sempre pensa a profecia como lá para frente, sempre para o futuro. Nunca a gente imagina isso que você está falando, que é a mensagem de Deus para mim hoje. E por não entendermos essas coisas, pode dar problemas, pode dar erros aí na hora de você entender o texto bíblico que fala de profecia. Então eu queria ler um texto da Bíblia com vocês que diz para que serve a profecia. Muito bem, vamos aprender então para que serve a profecia. Já era para ter entendido alguma coisa já com essa definição de mensagem de Deus. Já é muito importante. Não é? Isso já ajuda a gente a entender que é um recado de Deus que está chegando para mim. Isso. Agora. João capítulo 13, verso 19. Leia aí, Diego. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. E a palavra eu sou aqui é o nome de Deus, é ele reconhecendo sua divindade. É Jesus que está falando isso aí, então. Então Jesus está dizendo assim, ó, a profecia serve para isso. Então, quando você pensar em profecia bíblica, Jesus, quando ele explicou para nós, ele falou assim, ó, profecia é isso. Entende isso aí. Te dou a mensagem hoje. Agora eu te dou uma mensagem. Antes que alguma coisa aconteça. Sim. Para que quando acontecer, você saiba que eu sou Deus. Você creiais que eu sou. Notem que está escrito, não te dou uma mensagem agora, para você ficar com medo e vir para a igreja. Não está escrito isso. Não. Está dizendo que para quando aconteça, creiais que eu sou. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fica com medo com essa história de profecia. Lê o Apocalipse, etc. A gente fica com medo. Tem um discurso de medo aí. Tem um discurso de medo. E às vezes a gente usa o medo para dizer assim, ó, cuidado, hein? Não faz isso, senão Deus vai fazer isso com você. Então é melhor você vir para a igreja. Né? Então tem um discurso de, olha só, o mundo vai acabar. Diego, eu vivi, você também, na época em que o mundo ia acabar no ano 2000. Certo. Então tinha um discurso de Guerra Fria nos anos 80, bomba atômica, tinha o relógio, o mundo ia acabar fim do no ano 2000. Você sabia que em 1999 muita gente foi para a igreja? Sabia. Eu lembro disso. Muita gente foi para a igreja. Foi um movimento grande de pessoas. Porque 2000 podia ser o fim do mundo. Então vamos para a igreja. E eu lembro que em 99, em agosto de 99, estava previsto o fim do mundo lá. Deu ali um clima, etc. As pessoas esperando o tal do fim do mundo. Que nem em 2012, né? Sim. Que nem em 2012. Claro que 2012 já não estava tão forte. Porque já tinha passado o ano 2000. E a gente já tinha jogado isso fora. Então por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque, às vezes, você lê a Bíblia e você vai ficar com medo da Bíblia. Você vai achar assim, puxa, por que eu estou lendo isso? Para que tem isso na Bíblia? Por que tem um Apocalipse? Você vai ficar com medo. E pode ter pessoas que vão usar esse medo para você tomar decisões, etc. Falar, tem que ficar com medo mesmo. Só que o texto aqui não está dando ideia de medo. O texto está dizendo assim, eu te digo antes, para que quando acontecer, você saiba que eu sou Deus. Ou seja, você não se surpreenda com o que está acontecendo. Você não se assuste com o que está acontecendo. Então, o propósito de Deus com a profecia não é colocar medo, é o contrário, é tirar o medo. Deus está falando, filho, você está vendo o que está acontecendo no mundo? Então, já tinha te dito o que ia acontecer. Não é para você se surpreender com isso. E eu achei interessante também nesse texto aí, que diz assim que a profecia ela vai cumprir o seu propósito sempre quando acontece. Quando acontece, exatamente. Porque o grande problema é, como a gente entende profecia como previsão do futuro, como essa é uma compreensão comum, majoritária, a gente fica tentando prever esse futuro, a gente fica tentando entender a profecia para falar assim, já sei o que vai acontecer no futuro. E aí quando você faz isso, você cria um problema que é, você cristaliza uma foto do futuro. Porque você prevê, então você cria uma imagem do que esse futuro vai ser, baseado naquilo que você acha que é a interpretação da profecia, e fica esperando aquilo acontecer, Júnior. E o efeito colateral disso é que você não vive mais o presente, você fica tentando
Isso. Adivinhar o que vai acontecer. O futuro. Dá um monte de problema. Um monte. Tá, mas a gente vou falar um pouco mais dos problemas, mas primeiro eu quero dizer o seguinte. A profecia não foi feita para que você prevesse os eventos que vão acontecer. Pra ficar adivinhando. Isso. Ela não é uma bola de cristal. Pra falar, eu sei o que vai acontecer. E não é para isso. Muito pelo contrário. Vocês vão ver aqui nessa série que está começando hoje, a gente vai falar bastante sobre profecia, que não é assim que se interpreta a profecia. Você não pode tentar prever o futuro. O objetivo, Júnior, da profecia é mandar uma mensagem de Deus, um recado de Deus para nós. Não é prever futuro. Deus não está interessado em matar nossa curiosidade do futuro. Deus não está pensando assim, manda um recado lá para eles saberem o que vai acontecer, né, coitados? Eles não estão vendo o futuro, deixa eles saberem o que vai acontecer. Não é para isso. Deus está mandando um recado e tudo que Deus faz é para salvar a gente. Porque daí eu vou para a igreja e o que será que o pastor vai falar? Aí você vai na igreja e o pastor diz assim, eu estou vendo aqui que o seu casamento vai acabar. Imagina. Ou o seu casamento vai funcionar. Não tem essa previsão. Não tem. Deus quer abençoar todos os casamentos. Sim. Não é? Ele não prevê que o casamento vai acabar. Ele cuida para que não acabe. E qual é a vantagem de você saber o futuro? Só dá problema pra gente. Só dá problema. Vamos supor que Deus tenha dito assim, seu casamento vai acabar. O que acontece? E agora? Não acaba, então? Agora você já não vai fazer mais nada para ele funcionar, porque você já sabe na sua cabeça, você botou na sua cabeça que vai dar errado, então agora você passa a conspirar a favor daquilo ali. É isso aí. Aí se Deus fala assim, não, seu casamento vai dar certo, o que você faz? Não faz mais nada, né? Vira um desleixado. Acabou. Porque você fala assim, eu sei que vai dar certo, no final Deus falou que vai dar certo. Não serve pra nada saber o futuro, não serve pra nada. E da volta de Jesus, Diego, é assim também? Então, imagina que ele fala pra gente o dia que ele vai voltar. Imagina que ele fala, vou voltar no dia 5 de março de 2027. Imagina só. O que ia acontecer? Igual no ano 2000. Todo mundo ia se converter em 99. Não é? Então, se Deus... Então, exatamente. Se Deus fala que ele vai voltar no ano 2027, dia 5 de março, você vai ver uma conversão em massa no dia 3, no dia 4. E você sabe que essa conversão ela não é verdadeira, né? E ela não é legítima. Ela é baseada no medo. Exatamente. Deus não quer isso. Se Deus quisesse pôr medo aqui para fazer a gente ficar do lado dele, ele aparecia no céu. O objetivo dele não é furtar nossa consciência, é deixar a gente escolher. Então, ele não diz o dia. Ele não diz o dia porque senão a gente ia fazer tudo de errado e no último dia achar que dá pra ir pro céu com o caráter todo destruído. E olha só, a Bíblia realmente não quer que você fique com medo do futuro, porque a Bíblia diz que o amor lança fora o medo. Então, Júnior, como o objetivo não é prever o futuro, o objetivo, Jesus deixa claro em João 3,19, é que a profecia seja entendida só quando ela acontece. Toda vez que o ser humano tentou prever os acontecimentos proféticos, ele errou. Eu vou dar um exemplo bem clássico. É verdade. Bem clássico. Jesus. 400 profecias no Antigo Testamento a respeito de Cristo. Quando ele chegou, ninguém reconheceu. Por quê? Porque eles tinham uma outra expectativa. Eles interpretaram o texto profético, imaginando um futuro na cabeça deles, ficaram com aquela foto do futuro que eles imaginaram. Aí Jesus chegou, passou por eles e eles olharam para a foto. Olharam para Jesus, olharam para a foto. Não é. Jesus passou e eles não perceberam, porque eles estavam crentes na teoria de interpretação que eles tinham estabelecido. Porque eles estavam mirando no futuro. Como é que vai acontecer isso? Como é que vai ser? Isso. Eu acho que vai ser assim, 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 assim. Exatamente. Tem razão. Aí a razão que eles achavam que tinha, cristalizou. Cristalizou. E na hora que Cristo veio, não tinha a ver com o que eles estavam falando. Exatamente. E eles falaram, não é Cristo. Porque a profecia é feita para ser entendida quando acontece. Na hora que Jesus vem para a Terra e ele realiza tudo que ele realiza, aí faz sentido todas as previsões proféticas. Então você está dizendo que eu não posso ficar tentando mirar. Não pode ficar adivinhar tentando o que vai acontecer. Não pode ficar tentando mirar. Você só vai saber lá na frente aquilo que a Bíblia disser claramente. Toda vez que a gente tenta prever, Júnior, a gente bagunça o negócio. Mas quando acontece, fica claro. Quando acontece, você fala assim, então era isso que a Bíblia estava dizendo. Era isso que estava aqui. Agora eu vejo que Deus é Deus mesmo, porque ele se revela na história. Na história. Diego, o que você está falando é muito importante. Porque olha só, então quer dizer o seguinte, por toda a história, religiosos tentaram dizer como é que as coisas funcionam. Sim. E como é que as coisas aconteceriam. Uhum. E por várias dessas profecias, elas foram derrubadas por terra pela ciência. Sim. Foi ou não foi? Uhum. Porque o camarada via lá um cometa, o camarada achava que era o quê? Que era um desastre. Sim. Não é? Tanto que a palavra desastre vem de má estrela, desastre. É? Olha só. Uma estrela. Então eles viam lá o cometa e eles falavam assim, o mundo vai acabar. Aí vem o cidadão,
Falou, não, é um cometa. Ainda falou, vai passar de 76 em 76 anos. A última vez que passou foi o Halley. E pronto, ninguém mais se assusta com isso. E aí dá a ideia de que a Bíblia falhou. Mas o que falhou foi a interpretação que os camaradas deram. Isso. Exatamente. Então olha só como é que Jesus concorda com a gente, Diego. Mateus 24. Em Mateus 24, chegaram para Jesus no Monte das Oliveiras, Diego, e falaram assim, ó, que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século, ou do fim do mundo? Olha o que Jesus respondeu. Verso 4. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Jesus falou assim, ó, presta atenção. Então a pergunta é sobre o futuro. Sobre o futuro. Sobre o futuro. Jesus, como é que é o futuro lá perto da sua volta? Porque esse sentimento de saber o futuro, ele é nosso, humano. É nosso. Todo mundo quer saber. Isso. Então Jesus falou assim, ó, ninguém vos engane, porque surgirão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Ele começa a falar, ó, gente, não se engana porque vai ter muita gente em meu nome. Então ele já falando coisas. Ele já começa com uma preocupação, né? É isso. Vai ter gente em meu nome falando coisas. Certo. Dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Ok. Ou seja, você será enganado sobre essa questão de fim do mundo. Ok? Verso 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Olha o que ele diz agora. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Diego, então Jesus está olhando para nós dizendo assim, ó, gente, ó, vai ter muita gente falando muita coisa. Não vos enganem, viu? Não se engane. Cuidado. Sobre esse assunto de fim do mundo vai ter muita gente falando muita coisa. Não vos engane. Porque olha só, vão falar para vocês de guerras, vão falar para vocês de rumores de guerras, mas não se assustem com isso, porque guerra, terremoto, não é isso que ele diz aqui? Não é? É que guerra é a pior condição humana. Isso. Guerra é a pior condição humana. Imagina a guerra. E aí, quando fica aparecendo um monte de guerra e tal, a primeira sensação de quem está perto disso é fim do mundo. Aí Jesus falando assim, gente, quando você vê guerra, saiba de uma coisa, é guerra mesmo. Guerra é guerra. Jesus falando, não vos assusteis, isso não é para você se preocupar com isso. Então aqui ele está dizendo que não devia causar preocupação. Então a guerra não é para causar preocupação, porque a guerra sempre houve, sempre haverá na condição humana. E ele continua, ó, porque ele ainda fala, ó, é necessário assim acontecer, não que ele está causando a guerra, ele está dizendo é assim que acontece, mas ainda não é o fim. Ele está dizendo que não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, você está vendo terremoto aí? É terremoto, sabe? Tem placas tectônicas que elas se movem e dá terremoto. Porque, Diego, um dos efeitos colaterais disso que você está falando é a gente olha para o terremoto, a gente olha para eclipse. Aí cria um reavivamento de fogo de palha. Nossa, deu eclipse, agora sim é que vem. Que é o que a teologia do medo traz. Porque, por exemplo, onde ocorrem os terremotos, Diego? Não é no Chile? No Chile. No Chile tem terremoto, tem? Certo. Nosso povo aí do Chile. Aí tem terremoto, por quê? Porque tem uma placa tectônica lá que se move. Sim. Então no Chile sempre haverá terremoto. Jesus está dizendo não é sinal. Isso não é sinal. Ele começa dizendo aqui o que a gente não deveria se preocupar. Então, como é que funciona o texto lá de João? Jesus está dizendo assim, ó, quando acontecer um terremoto, vocês vão crer que eu continuo no controle das coisas. Eu ainda estou no comando. Eu ainda estou fazendo o que precisa ser feito. Embora vocês possam ver situações terríveis, eu continuo no comando de todas as coisas. E é claro que depois aqui Jesus, ele diz assim, ó, no verso 14, será pregado esse evangelho do reino a todo mundo para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Então agora ele diz o que vai acontecer mesmo, não é? Ele fala assim, ó, o dia que a igreja amar todo mundo, esse evangelho for pregado para todo mundo, é claro que aqui ele está dando os sinais do fim, né? Ele fala assim, ó, então quando o evangelho do reino for pregado, então virá o fim. Mas aqui ele está fazendo uma clara diferença entre o que você deve preocupar e o que você não deve. E aqui, Diego, eu vejo que a Bíblia Jesus sempre tratou terremoto como terremoto. A gente faz o contrário, eclipse, né? Como eclipse. Estou falando isso para aqueles que acreditam que a religião é fruto de um erro da falta de compreensão científica. Certo. Na verdade, Jesus, ele está acertando isso aqui, né? Ele acerta. A Bíblia não pega eventos naturais e diz que não é natural, que é milagre, não é? Então, olha só. Quando acontecer, saibais que eu sou. Quando ocorrer o problema, você vai olhar e dizer assim, Deus continua no controle. Então, a profecia não existe para você ter medo, mas para tirar o medo. Mas para te dar força, para te dar esperança, para você continuar acreditando que Deus está por trás de todas as coisas. Porque, vamos falar aqui um negócio para quem está vendo a gente. A Igreja Adventista, ela nasceu da interpretação profética. Sim. Certo? Então, existe uma cultura
dentro da Igreja Adventista, da gente ler, estudar e interpretar a profecia. Certo? E muita gente pode estar fazendo um uso equivocado da profecia também, quando tenta prever o futuro da maneira como a gente está falando aqui. Tem que tomar um cuidado. Tem que tomar esse cuidado, porque a profecia ela serve para transformar a sua vida agora. Por isso que ela não diz quando Jesus vai voltar. Porque não é para te transformar na véspera da volta de Jesus. Não é para te transformar na véspera do acontecimento. Não é para haver um reavivamento quando o negócio estiver para acontecer. O reavivamento tem que acontecer agora na sua vida, no tempo que você estiver vivendo, na hora que for ali, quando a mensagem de Deus, que é a profecia, chega para você, ela tem que te transformar na hora. Não tem mais que esperar mais nada, não tem que aguardar um acontecimento. É naquele momento que a profecia atua, que a mensagem de Deus atua e transforma você. Então, para que preocupação com o futuro? Para que se preocupar com o dia que vai acontecer? Isso só vai gerar revivamentos falsos. Porque quando acontece algo que você pensa que aquilo ali é então o acontecimento daquilo que se previa, então agora há um revivamento. Passa 2 semanas, ninguém fala mais daquilo, acabou o revivamento, não tem mais ninguém reavivado, ninguém mais está preocupado com nada, a transformação sumiu, porque a transformação está ligada a eventos futuros. Enquanto a profecia, ela foi feita para transformar você agora, sem nenhum evento futuro. Agora, confie em Deus, agora, aceita a mensagem que Ele manda para você agora, porque lá na frente, quando acontecer, você vai estar pronto e vai reconhecer que Deus preveu, que Deus colocou aquilo ali previamente já, para que você estivesse preparado previamente para você ver a ação de Deus na história. Então é para isso que serve a profecia. A profecia ela não atua no futuro, ela atua de agora até o futuro. Por isso que quando no Antigo Testamento você lê várias profecias para o povo de Israel, mas que vão até a volta de Jesus, Júnior. Sim. Né? Ele fala ali para o povo, vou libertar vocês e um dia vocês vão andar numa terra onde não vai ter mais morte, onde o leão vai andar com o cabritinho. Então ele começa a falar lá de Israel, vou libertar vocês do cativeiro e termina falando lá do céu, porque a profecia ela atua do agora até o futuro, até onde Deus está falando para você a mensagem. Então, a profecia, ela atua de agora em diante. Diego, então quando acontece é que a gente entende, que eu acho que você falou muito bem, porque isso evita de eu, em vez de procurar entender a Bíblia, eu começo a tentar entender os eventos do jornal que eu assisto. Exatamente. Né? Procurando teoria na internet. Aí eu fico vendo que papa que tá agora, o que o papa falou, o que o padre falou, o que o pastor falou, o que o presidente falou, o que aconteceu ali, a guerra que estourou lá, e você fica achando que isso que é, você fica atrás disso o tempo todo. Você sabe que quando inventaram o CPF, acharam que era a volta de Jesus. Exatamente. Teve gente, pastor, que falou, não vou... Nunca ter CPF. Ter CPF, exatamente. Nunca ter CPF. Falaram isso. Você sabe que quando teve o atentado ao João Paulo II, sabe o que disseram? Que a besta havia recebido a ferida mortal, mas como ele não morreu, a ferida mortal foi curada. Entendeu? Mas é que hoje você ri, mas na época, Diego, na época... Causou um revivamento na época. Na época, o povo que em vez de procurar na Bíblia, procura nos eventos, eles falaram, e agora? Aí inventaram o chip. Depois do chip, calma que tá chegando o programa do chip. Não fala agora não. Não fala agora. Guarda aí, faz parte da série. Então, aí fica olhando os eventos, Diego, e aí tudo é teoria da conspiração. Isso. Não é? Aí gira disco ao contrário, aí a gente vai para um universo. Isso, fora da Bíblia. Fora da Bíblia, exatamente. Não é bíblico esse universo. Então, Deus está falando assim, filho, não fica tentando. Não tenta não. Porque se você tentar, vai dar problema. Claro. Se você tentar adivinhar, vai dar problema. Olha o que diz esse texto de Ellen White. Quando irradiar a luz que iluminará a terra, e aí ela está falando de Apocalipse 18:1, em vez de irem ao encontro do Senhor, muitos desejarão cercear a sua obra para atender às suas ideias estreitas. Porque ele tem que defender agora a interpretação que ele deu lá. Isso, vai ter gente que vai operar contra Deus porque tem uma interpretação na cabeça. Não foi isso que aconteceu com os fariseus, Júnior? Foi, exatamente. Na época de Cristo, não foi a mesma coisa que aconteceu? Vamos continuar lendo. Permitam-me dizer-lhes que o Senhor atuará nesta última obra de um modo muito fora da ordem comum de coisas. Jesus falou assim, não vos assusteis. Vai surgir muita gente falando coisas, não vos enganeis. E não vai ser uma coisa... Se você está fora da ordem comum, eu só posso usar a minha lógica, baseado na experiência que eu tenho de vida,
Eu nasci em 82 e a minha lógica que está aqui dentro é toda comum, cara. Sim. E ela está dizendo assim, ó, o que a gente pode imaginar, o que a gente pode prever, não vai ser assim. Olha aí, hein? Olha aí. Continuando, permita-me dizer-lhes que o Senhor atuará nesta última obra de um modo muito fora da ordem comum de coisas, de uma forma que será contrária a qualquer planejamento humano. A gente vai planejar por um lado e Deus está vindo planejando por outro, porque a gente está planejando na expectativa de uma interpretação. E Deus está falando assim, espera para ver o que eu vou fazer, que você vai entender o que eu estou fazendo. Só me escuta agora e se converte agora e se transforma agora. E ela continua dizendo, haverá entre nós aqueles que sempre desejarão controlar a obra de Deus, sua expectativa, para ditar até que movimentos serão feitos quando a obra avançar sob a direção do anjo, que se une ao terceiro anjo, na mensagem a ser dada ao mundo. Deus usará maneiras e meios pelos quais se verá que Ele está tomando as rédeas em suas próprias mãos. Quando acontecer, você vai dizer que Deus agiu. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Os obreiros se surpreenderão com os meios simples que Ele usará para efetuar e aperfeiçoar sua obra de justiça. É isso. Vai ser surpreendente, Júlio. Surpreendente será surpresas. Os próximos hiperlinkados. Prepare-se, dá uma lida em Apocalipse 13, que é disso que a gente vai falar. De acordo com a Bíblia, profecia é uma mensagem de Deus. Logo, o profeta é alguém que recebe e transmite uma mensagem dada por Deus, e não necessariamente alguém que prevê o futuro. A profecia não é dada para saciar nossa curiosidade sobre o futuro, mas para reconhecermos que Deus é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre a história. A profecia não é um aviso para mudar minha vida no futuro, ela é uma mensagem de Deus para mudar a minha vida hoje. Manter o foco do meu cristianismo em eventos futuros, notícias e acontecimentos gera um reavivamento que é baseado no medo e não no amor. Portanto, é um reavivamento falso.